Bíblia, no livro do Gênesis. Quem trouxe a espada, diga: eu trouxe a espada. Eita, que maravilha! O cristão ele tem que andar com 3 espadas. Pastor? Uma espada na mão, uma na mente e a outra no coração. Se faltar na massa, a espada na mente tem do coração. Se faltar no coração, tem da mão. Mas tem que ter a espada. Amém ou não, amém? Amém. Gênesis capítulo 7, quem achou, diga amém. Amém. Que maravilha! Vamos ler um versículo da palavra de Deus. O Senhor disse a Noé. Quem disse a Noé? Senhor. Entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Olha que coisa maravilhosa. Vamos recapitular para memorizarmos. O Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Pai, a palavra é tua, Senhor, e só tu tem poder de revelação. Ó Pai, a nossa alma, o nosso espírito almeja ser transformado pela mesma, e só o Senhor tem palavra de vida eterna para nossos corações. Pai, que o próprio quer te que ela basta. Pai, revela-nos o teu querer, a tua vontade. Fala com o teu povo. Fala, Senhor, que viemos a cada dia diminuirmos e que o Senhor cresça para a glória do teu nome. Amém. Assenta adorando ao Senhor. Glória a Deus. Senhores e senhoras, nós sabemos que não existe outra coisa para mudar a história da humanidade a não ser a palavra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 7: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós em minhas palavras, peça o que quiser e eu os fareis. Senhores, por que clamamos tanto? Por que buscamos tanto? Porque às vezes fazemos absurdos e às vezes não alcançamos aquilo que nós almejamos, não alcançamos aquilo que nós necessitamos. Será que Deus mudou? Será que a palavra ela mudou? Não, a palavra não mudou. Nós que precisamos nos aproximar mais do Senhor, precisamos nos relacionar mais com Deus, precisamos nos tornarmos mais íntimos de Deus, para podermos ter essa intimidade de dizer: Senhor, manifesta a tua glória, o teu poder, e o poder de Deus manifestar sobre a nossa vida. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. E aqui nós lemos uma passagem bíblica muito interessante, que fala de um personagem que, quando nós falamos nesse nome Noé, nós só lembramos de uma coisa: da arca. Quando você ouve esse nome Noé, você lembra do dilúvio, você lembra da catástrofe que aconteceu naquele grande dia do dilúvio. Mas eu quero te dizer uma coisa sobre Noé. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que a igreja de Cristo, a humanidade está enfrentando uma crise espiritual muito grande. O homem está enfrentando uma crise espiritual muito grande. E se a igreja não se atentar para essa crise que olha estamos vivendo, iremos ser pegos de surpresa. Muitos, queridos irmãos, acham que está agradando a Deus. Muitos acham que está fazendo a coisa certa e a coisa correta.
Mas muitas das vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. E precisamos nos atentarmos para esta palavra que ora acabamos de ler. A Bíblia diz que em Ezequiel capítulo 28, versículo 12, se nós formos ler essa palavra, nós vamos falar de um Éden mineral. Que Éden mineral é esse, pastor Pedro? Esse Éden mineral, segundo a escritura da Bíblia, diz que era o Éden aonde o Lúcifer, o querubim ungido, ele parmeava com os outros anjos. Ele dançava, bailava e glorificava a Deus. Mas a Bíblia diz, senhores, que no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 a seguir, diz que entrou em o seu coração uma vaidade, ao ponto desse anjo chamado Lúcifer, que significa antiluz, aquele que brilha, ele se corromper ou corromper-se diante de Deus. E a Bíblia vai dizer, senhores, que há uma reunião nos céus, e essa reunião nos céus é para que haja arrependimento. Essa reunião nos céus é para que haja arrependimento. Mas ele está determinadamente decidido que irá construir um trono além de Deus. Ele está determinadamente dizendo: eu irei ser Deus, eu irei tomar o seu trono, eu irei ser muito maior que você. E a Bíblia diz, senhores, que o trono e a glória dele, ele não divide e nem compartilha. Então Deus expulsou os demônios dos céus para a terra. E quando o inimigo desce do céu para a terra, a Bíblia diz que é uma explosão, a qual a ciência diz que é a explosão do Big Bang. Mas não, senhores, Deus expulsa os anjos caídos para a terra, e há uma explosão na terra. E a Bíblia diz que o Senhor aí faz um novo céu e uma nova terra. Porque aqueles que querem tomar a glória, aqueles que se acham soberbo, aqueles que querem ser maior que Deus, Deus abate. Porque na Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Não adianta nós querermos alcançar aquilo que Deus não nos deu. Não adianta nós queremos nos posicionar da maneira que Deus não quer que nos posicionamos. Não adianta nós queremos botar os pés pelas mãos. Devemos esperar o tempo de Deus e esperar Deus trabalhar no seu tempo. Porque Salomão, ele escreve no livro de Eclesiastes dizendo: tudo há um tempo debaixo dos céus, escrito que não é o nosso, é o de Deus. E esse Lúcifer, ele se precipita no tempo e ele é expulso. E a Bíblia diz que Deus aí agora, ele cria dentro dele, ele cria o homem. Deus, a Bíblia diz que ele faz um novo céu e uma nova terra. Ele cria um novo céu e cria uma nova terra e cria um jardim muito grande. E nesse jardim muito grande, ele cria o Éden. E nesse Éden, ele diz dentro dele: façamos o homem a minha imagem, ou a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia diz que Deus, ele cria o homem dentro dele e dá forma à sua criatura. A Bíblia diz que Deus, ele cria um jardim no Éden, e ali ele dá forma à sua criatura, formando o homem do pó da terra. E a Bíblia diz que Deus, na formação do homem, e assopra dentro do homem o fôlego da vida. O homem agora torna-se alma vivente. O homem agora tem um elemento dentro dele que o diabo não tem poder de destruir, que o pecado não tem poder de destruir, que o outro homem não tem poder de destruir. Deus coloca dentro desse homem o seu espírito,
fôlego da vida. Por isso, senhores, que o inimigo, ele nos odeia, porque nós somos tricotonistas, formados de espírito, alma e corpo. O diabo, ele não tem o que você tem. O diabo, ele só tem alma. E nós temos espírito, alma e corpo. O diabo não pode pegar. O diabo não sente cheiro. O diabo não come, o diabo não bebe. Ele é alma. O diabo, ele não abraça. Para ele fazer isso, ele precisa de um corpo. E para ele operar suas obras, eu preciso abrir precedente para que ele tenha legalidade para fazer o seu trabalho. Então, quando Deus forma o homem, ele fica admirando a criação e a formação de Deus, porque ele tem um corpo limitado, que é um corpo angelical, e nós não. Nós temos duplo poder e ele não tem. Nós se comunicamos com os dois mundos ao mesmo tempo. De joelho, nós entramos no mundo espiritual. Por que ele não quer que a igreja ora? Por que ele não quer que você tenha uma vida de oração? Porque quando a igreja entra em oração, a igreja entra no mundo espiritual. Aí Paulo entende isso, dizendo que as nossas lutas não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra os principados e contra as potestades que agem no mundo espiritual, onde nossos olhos carnais não enxergamos. Mas quando nós levantamos do joelho, nós conseguimos nos socializar, nós conseguimos abraçar, ser abraçado, nós tomamos Coca-Cola, nós comemos churrasco, nós tomamos banho de praia, nós curtimos, nós aproveitamos com aquilo que Deus criou, que é a terra. Então nós temos o poder de se comunicar com os dois mundos, com o mundo espiritual e com o mundo físico, e ele não. Então por isso que ele quer destruir aquilo que Deus construiu, que é a humanidade. Então Deus, ele cria, ele forma o homem. E o que o inimigo cria? Ele cria uma estratégia para tirar o homem da sua presença. Porque Adão e Eva, a Bíblia diz que ele todos os dias se relacionava com Deus. Todos os dias ele conversava com Deus. E o inimigo disse: eu preciso criar uma barreira, eu preciso quebrar esse vínculo, eu preciso quebrar essa aliança. E a única maneira é fazendo o homem tomar decisões que Deus não queira que ele tome. Por isso, senhores, que veio a consequência. Quando o homem peca, desobedece, Deus, ele lhe traz a consequência. Primeiro, a serpente, depois a mulher e depois ao homem. A serpente, a mulher e o homem. A mulher, o Senhor disse: a partir de hoje eu multiplicarei a dor de parto para você. Para o homem, a partir de hoje você vai ter que pagar água, luz, vai ter que pagar aluguel, você vai ter que sofrer para poder se alimentar. Por isso que essa guerra, essa luta, que nós não para, é dia e noite. E para a serpente, a partir de hoje você vai rastejar a barriga sobre a terra e vai se alimentar de pó. Mas eu nunca vi, senhores, serpente se alimentar de pó. Não existe. Só que a Bíblia é escrita em 3 linguagens: literária, tipológica e figurativa. Quando a Bíblia fala de serpente, fala de demônios, satanás, espíritos malignos. Mas o demônio se alimenta de pó? Sim, senhores, porque nós, seres humanos, fomos formados do pó da terra. Nós fomos formados do pó da terra.
E se somos formados do pó da terra, somos um ser humano criado por Deus e com intelecto de decisões, livre-arbítrio. Entenda, por favor. Nós somos o maior responsável por alimentar a serpente. Nós somos o maior responsável por alimentar o inimigo das nossas almas. Se nós alimentarmos o inimigo, ele continuará vivo sobre a nossa vida. Por que tem pessoa que não se afirma na igreja? Por que tem pessoa que não consegue ter uma vida ativa? Porque o inimigo tem poder sobre a sua vida. Como assim, pastor? Porque você alimenta ele, porque você é pó e ele se alimenta do pó. Não entendi. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 16, versículo 1, diz: não demais, irmãos, devemos fugir dos desejos e das concupiscências, que é chamado obras da carne. As obras da carne são os desejos que nós praticamos todos os dias. Aquilo que nos influencia ao pecado, aquilo que nos influencia ao mal, é alimento para a serpente. Então aquilo que eu pratico durante o dia, que não agrada a Deus, é como se eu estivesse alimentando o inimigo. Então devemos andar em espírito e não deixar que a concupiscência, os desejos da nossa carne, venha alimentar a serpente. Então o inimigo, ele tem que estar morto sobre o desejo da nossa carne. E a Bíblia diz que essa serpente, ela influencia o homem a quebrar aliança. Essa serpente influencia o homem a quebrar o princípio. Porque o inimigo, ele vai, escuta aqui, ele vai pegar coisas que nós vê nociva. Porque a serpente, na época, era como se fosse um animal dócil. Era como se fosse um cachorro que você cria na sua casa, um gatinho que você não vê maldade. A serpente era como qualquer outro animal, que Eva não via maldade, que Eva não via malícia, mas o espírito demoníaco, ele dominou a serpente. O demônio dominou a serpente. Para quê? Para influenciar Eva a quebrar princípio. Por quê? Porque se o inimigo usasse outro animal que não tinha afinidade com Eva, ela dizia: não, é o diabo. Pensa comigo você. Hoje uma cobra chegar na sua porta, bater, levantar e começar a falar com você, qual é a sua reação? Está reprimido, Satanás. O inimigo, ele vai usar coisas que aparentemente você acha nociva. Aquilo que você acha que não é o demônio, que não é o mal, que não é o pecado, que não vai te levar a pecar, é o que o inimigo vai usar como arma para fazer você cair. Então a Bíblia diz que ela deu ouvido, ela prestou atenção. Ela prestou atenção à conversa. E a serpente foi falando e ela não entendia que ali era o diabo falando com ela. Escuta aqui uma coisa: há laços que o inimigo tem usado, há laços que o inimigo tem armado para tentar te desvirtuar, tirar você da presença, tirar você do foco. E você precisa entender que por trás desse convite, por trás dessa proposta, por trás dessa oferta, há uma voz maligna, há uma voz diabólica querendo tirar você do propósito, querendo tirar você do foco, e você precisa estar atento à voz do inimigo. E Eva não se atentou para isso, porque o que ela achou que era nocivo era uma bandeja, era um laço do inimigo, e ela caiu, foi expulsa do Éden, foi expulso do relacionamento. A Bíblia diz em Isaías 59 que quando o homem desobedece a Deus, ele se afasta de Deus automaticamente, porque o pecado
pecado separa o homem de Deus. Então Eva se afastou de Deus. E eles têm 2 filhos, um chamado Caim e o outro chamado Abel. A inveja tomou conta do coração de Caim. Por quê? Porque quando Abel foi oferecer a Deus a sua primícia, ofereceu o melhor. E quem oferece o melhor para Deus tem o melhor nesta terra também. Porque se você oferece o melhor para Deus, Deus vai oferecer o melhor para você. Se você oferece para Deus o melhor sacrifício, Deus oferecerá o melhor nessa terra para você. Deus não aceita migalha. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita de qualquer maneira. Ou é o melhor para Deus ou não é. E quando Caim viu que Deus se agradou da oferta de Abel, Caim disse: não aceito. Eu não aceito. Como é que ele é abençoado? Como é que ele é paparicado? Como é que Deus abençoa? Mas não, está errado. Se eu não posso arrancar dele a bênção, eu vou matar ele para ele não alcançar mais a bênção. Escuta, é por isso que você sofre aflições, é por isso que você sofre perseguições, é por isso que tem pessoas que olham para você e quer te derrubar, quer te ver caído, quer te ver para baixo. Por quê? Porque você é querido de Deus. Enquanto muitos estão falando de você, Deus está te exaltando. Enquanto muitos estão dizendo está caído, Deus está te levantando. Enquanto muitos não apostam no seu ministério, Deus está dizendo: eu te levanto, eu pego nas tuas mãos, não tema, eu estou contigo. Enquanto muitos não acreditam no seu ministério, Deus está dizendo: eu te chamei, te escolhi e te alistrei. Glória a Deus, aleluia. Aragassuri me candarai. Tem muitos que nos julgam pela aparência. Muitos olham para você por fora, julgam a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a maneira que você fala. As pessoas te julgam, a maneira que você veste. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi entre as malhadas. Enquanto muitos não estavam vendo ele destruir leões e urso, Deus estava enxergando ele sim. Enquanto muitos não te olham, Deus está te olhando. Então vai uma palavra profética nessa noite para a igreja. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada não prosperará sobre a tua vida. Ainda este ano, na Calabandara Sunimica, ainda este ano, o Senhor vai derramar a profecia profética sobre a tua casa. Ainda este ano, o Senhor cumprirá a promessa na tua casa. Não para, não desanima, prossiga, acredita que quem te chamou, Ele garante a vitória. Glória a Deus, aleluia. Olhe para mim, por favor. Aleluia. Não adianta Caim matar Abel. Não adianta Caim perseguir Abel. Não adianta Caim armar para Abel. Porque quando Deus se agrada, Deus se agrada. Quando Deus ama, Deus ama. Quando Deus quer, Deus quer. Quando Deus cuida, Deus cuida. Quantas forcas armaram para você? Quantos laços armaram para você? Quando disse: esse ano ele não passa, esse ano ela vai cair, esse casamento não vai dar certo. Ai, foi assim que aconteceu com Abraão. O Senhor disse a Abraão: você será pai de uma grande nação. Passou-se 10 anos, 11 anos, 15 anos, 20 anos se passaram. Os amigos de Abraão disseram: cadê? Deus não disse que iria cumprir a promessa. Deus não disse. Deus falou com Abraão: Abraão, não se preocupe com o que fala, e não se preocupe com os opositores, porque eu sou Deus que falei contigo, e sobre a tua casa, Abraão, virá o filho da promessa. É sobre a tua casa que vai sair a promessa.
Surabacandarai. Os opositores vai se levantar. Vai levantar Tobias, Sabalate. O inimigo vai se levantar. Mas todos serão envergonhados. Não adianta dizer que 2023 foi ano de vergonha, foi ano de perda, foi ano de vergonha, não. 2024 vai entrar com tudo. Por quê? Porque Deus dizendo para você hoje: eu cumpro promessa, eu sou Deus que cumpro promessa. Tentaram matar teus sonhos. Caim tentou matar seus sonhos. Pessoas olhou para você e disse: para de bestagem, não vai dar certo. Você não vai alcançar, para disso. Você é um sonhador, é isso mesmo. José era um sonhador, sim. É sim, eu sou José, o sonhador, sim. Pode te atirar na cisterna, pode te vender como escravo, você pode até ser preso, mas no tempo de Deus Ele levantará como governador. O Senhor, Ele vai te exaltar no tempo certo, no tempo certo. Glória a Deus. Olhe para mim, por favor. Caim matou. Deus levanta 7. Aleluia, calabasuri bicandarai. A geração de Caim, todas caíram. Aonde Caim botava suas mãos, havia miséria. Aonde Caim colocava a planta dos seus pés, havia miséria. A Bíblia diz, senhores, que da geração de Caim veio a maldição. Da geração de Caim veio a maldição. E Deus mandou outro Abel chamado Sete. Deus mandou mais um filho chamado Sete. De Sete veio Malaleal. De Malaleal veio Lameque. De Lameque veio Matusalém. De Matusalém veio Noé. Noé, meus irmãos, é o filho da promessa. Noé é um filho escolhido por Deus para marcar aquela geração. Entenda-se uma coisa: pode até frustrar o seu sonho, pode até te perseguir. Alguém disse: você não vai alcançar. O Senhor está me dizendo: eu estou escrevendo nova história para você. Eu estou gerando novos sonhos. Eu estou gerando novos sonhos. E esses sonhos é para 2024. E 2024 será o ano da promessa, o ano do crescimento, o ano da mudança. Matou Abel, mas veio Sete. Matou Abel, mas veio Sete. Sete é o terceiro filho de Abraão, de Adão. Entenda-se uma coisa: tentaram matar o pai, não deu certo. Tentaram ofuscar o filho, não deu certo. Mas quando o Espírito Santo chega, tem renovo. Quando o Espírito Santo chega, tem mudança. Quando o Espírito Santo chega, tem restauração. Quando o Espírito Santo chega, tem renovação. O Espírito Santo chegou na vida dos apóstolos. O Espírito Santo chegou na vida do discípulo. O Espírito Santo chegou na vida dos crentes primitivos. O Espírito Santo está chegando na sua casa, na sua vida, na sua história, e te prepara, porque este ano é ano de crescimento. É ano de crescimento. Noé, 600 anos de idade. Noé tem agora 600 anos. E aqui eu deveria começar a pregar. Presta atenção. Por quê?
Porque eu quero pregar para você, subordinado ao tema: vivendo em uma geração corrompida sem se corromper. Olha para o seu irmão e diga assim: ó, você vive em uma geração corrompida, mas você não pode se corromper. Senhores, olha para cá, presta atenção, por favor. A Bíblia diz, senhores e senhoras, que Noé viveu na geração de Caim, e aquela geração de Caim é uma geração corrompida. Eram homens maus da vida, homens que não tinham piedade, homens cruel, homem mau, ao ponto da Bíblia dizer que eles eram tão maus que as filhas se prostituíam com os pais, e os pais se prostituíam com seus próprios filhos. A degradação moral, a degradação espiritual e a degradação ética tomou conta dos filhos de Caim. Senhores e senhoras, aquilo estava como nojeira diante do coração de Deus. A Bíblia diz, pastor Pedro, que o coração de Deus estava enojado com aquela geração. Se nós voltarmos para o Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz que Deus, ele inclina-se dos céus e olha para a raça humana e tem nojo no ser humano. Por quê? Porque o seu coração estava triste com o homem, a ponto de ele dizer: eu estou arrependido de ter criado a humanidade. Senhores pais, senhoras mães, triste é para você passar 9 meses com seu filho lutando para que ele nasça. Você trabalha sol e chuva para que ele tenha uma educação, para que ele tenha uma escola digna, para que ele possa te dar uma faculdade, para que ele possa ser um doutor, para que ele possa ser um cidadão de bem na sua casa. O pai não quer que o seu filho vire um bandido, um ladrão, uma prostituta. Nunca o pai quer que o seu filho vire um marginal. E a Bíblia diz, senhores, que Deus criou o homem simplesmente para glorificar a ele. Deus não fez o homem para ser rebelde, Moabe. Deus não fez o homem para ser um mau caráter. Não, senhores, Deus fez o homem para glorificar o seu nome, para honrar o seu nome. Então Deus é o Pai. Pensa aí. Você que é pai, você dá amor, dá carinho, você cuida. Muitos pais largam de comer para dar para o sustento para seu filho. Quantas das vezes tem pai que tem só aquele alimento, ele fica com fome, ele dorme com fome, mas não quer ver o seu filho dormir com fome. Quando você acorda pela manhã, o seu filho diz: pai, eu estou com fome, mãe, eu estou com fome. Você é capaz de tomar na cara, de passar vergonha, mas você vai lá, pede fiado, você compra fiado para não ver seu filho passar fome. Ou seja, você faz sacrifícios absurdos para você honrar essa criança, esse adolescente e esse jovem. E aí ele cresce com 15 anos, 16 anos, 18 anos, torna de maior e vira um traficante, vira um bandido, vira uma prostituta, vira um malandro e sai de casa. Imagina você como fica o seu coração, o coração de pai, o coração de mãe angustiado. E tem mãe que ainda disse aí para seu filho: maldita hora que eu te coloquei no mundo. Tem pai que diz isso pro filho, de tanta tristeza, de tanta decepção, porque o pai diz para ele: eu não te coloquei no mundo para você ser a vergonha da família, eu não te coloquei no mundo para você trazer sofrimento para a família. Então o seu coração de pai, o seu coração de mãe fica ferido. Assim foi o coração de Deus. Deus não criou o homem para trazer vergonha para ele, não, mas chegou um ponto que o coração de Deus se entristeceu e ele disse: eu me arrependi de ter colocado vocês no mundo. Triste é para Deus dizer isso. E Deus decide, Deus toma uma decisão, e a decisão de Deus é: vou matar toda a alma que eu fiz,
Eu vou matar toda a alma que eu criei. Deus decide acabar com o mundo. Só que Deus não criou o mundo sozinho. Deus não criou o mundo sozinho, Jadson. Deus não criou o mundo sozinho. A Bíblia diz que antes dele formar o homem, ele disse: façamos plural. Façamos plural. Espírito, Deus e Jesus. 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem, os 3. Então a decisão não é de um só, são dos 3. Deus disse: vá destruir o homem. Eu criei, eu formei, vou destruir. Eu vejo o Espírito Santo dizendo: calma, vamos dar uma voltinha sobre a terra. Calma, eu também estou triste com o homem. Eu também estou triste com a humanidade. Eu também estou triste com esse homem. Estou triste com essa mulher. Mas vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma oportunidade, vamos ver. E a Bíblia diz, escuta isso. A palavra de Deus diz que quando o Espírito está pairando, o Senhor encontra encontra um homem com quase 600 anos de idade. Quem é esse homem? O bisneto de Lameque. Olha para mim. O bisneto, aquele jovem que aprendeu com Matusalém, com Malaleal. Eu lembro muito bem o Flávio Joseph contando a história, e ele na sua ideologia filosófica, ele dizendo que Noé pergunta a Malaleal: meu avô, me explica um pouco como era a história de Adão. E ele começa a explicar: olha, Adão falava com Deus face a face. Mas como assim? Deus descia no jardim, havia um canto especial aonde Adão tinha aquela reunião com Deus, e Deus falava com ele, e era muita alegria, era muita paz. Mas um dia o inimigo, ele ficou com inveja, o inimigo ficou enciumado. Por isso, meus irmãos, que o tal do ciúme e a inveja leva o cara à destruição. O ciúme leva a qualquer um se separar, a se destruir, aquilo que não é seu. E a serpente, tomada pelo espírito do mal, disse para Eva: desobedeça. E ali Noé começa a ouvir a história dos seus antepassados, como Deus falava, como Deus se relacionava. É como você chegar para o seu pai, para a sua mãe, e falar para ele: pai, me explica aí, como é que você sente a graça? Meu pai, me explica, como é que você sente a presença de Deus? E aí você começa a descrever para o seu filho como é que você sente. Por exemplo, aqui quem é pai vai morrer e vai ficar o filho, e o filho vai ter outro filho. Então os seus netos vai perguntar para o seu pai, dizendo: pai, como era o meu avô na igreja? Como era a minha avó na igreja? Ela falava mistério, ela sentia a presença. Como era o relacionamento dela com Deus? E aí o seu pai vai começar a descrever para o seu neto como era o seu relacionamento com Deus. Não, o seu avô é um homem de oração. A sua avó era uma mulher de oração, chegava cedo na igreja, era a primeira a chegar, era a última a sair. No culto ela não ficava quieta, parecia que ela era um motorzinho, era ligado 24 horas, toda hora estava dando glória, toda hora estava dando aleluia. Ela não estava nem aí quem estava olhando atravessado para
presença. E aí o neto começa a ouvir e dizer: eu quero o Deus do meu avô, eu quero sentir o que o meu avô sentia, eu quero ter o que o meu avô tinha. E aí começa a descrever: o seu avô sentia e ouvia a voz do poderoso, o seu avô ouvia e sentia a voz do Todo-Poderoso. Glória! Seja um vovô cheio do poder, seja uma vovó cheia do poder, seja um pai espiritual, seja uma mãe espiritual, porque você vai deixar legado. Os seus netos vão querer saber quem era você com Deus. Quem era você com Deus? E Noé começa a ouvir o seu avô dizer: olha, Noé falava. E aí Noé, ele começou a ouvir o seu avô, começou a ouvir o seu bisavô, começou a ouvir o seu pai, dar detalhe do relacionamento. E Noé cresceu, um jovem, um adolescente. Noé, ele se formou um homem adulto e cheio do poder de Deus. Noé cresceu dizendo: eu quero ouvir o Deus dos meus pais, eu quero ouvir o Deus dos meus avós, eu quero sentir o que os meus avós sentiram, eu quero ter o que os meus bisavós tiveram. Entenda-se uma coisa: por isso, senhores, que Salomão, ele disse: instrua o seu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, vir dizer: eu quero ser igual meus pais, igual meus avós. Seja testemunho pelo poder de Deus. Aleluia! Olha para mim, por favor. Noé tem no coração uma convenção pelos seus antepassados. Exemplo de bisavô, exemplo de avô e exemplo de pai. Malaleal, Matusalém e Lameque traz o verdadeiro ensinamento da palavra salva. E Noé traz para o seu coração. Escuta aqui. Noé vivia uma geração corrupta, mas ele não se corrompeu. Olha para mim. Ele não se corrompeu. Você pode estar vivendo uma geração corrupta, mas você não pode se corromper com essa geração. Você pode viver nessa geração de engano, de prostituição, de frieza, de caos espiritual, mas você não pode se deixar levar por essa geração corrompida. Quando Deus está vaiando sobre a terra, Deus olha para Noé e vê quem Noé? Justo, temente a Deus naquela geração. Olha para mim, pra você não perder. Deus olha para Noé e diz: vi em você que você é justo diante de mim nesta geração corrupta. Entenda-se uma coisa: Deus não vai buscar quem está nos Estados Unidos, Deus não vai buscar quem está no Japão, Deus não vai buscar quem está no outro lado da cidade. O Senhor está dizendo: eu vou escolher você para fazer a diferença na sua família. É através de ti que o Senhor vai fazer a mudança na sua casa, é através de ti que o Senhor vai fazer a mudança na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. É através de ti. Deus escolheu Noé em meio a uma geração corrupta. Deus escolheu alguém que temia a sua palavra. O segredo para Deus não é quem prega muito, não é quem canta muito, não é quem conhece muito, é quem teme a sua palavra. Tema a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Em meio à corrupção, em meio à prostituição, em meio à mentira, em meio ao mundo que está em caos, não negocie a sua fé, não negocie a palavra, não revogue o que Deus colocou no seu coração. E Deus falou: Noé, é através de ti que eu irei fazer uma nova nação.
Você pode bem dizer, não tem mais jeito. Porto Seguro não tem mais jeito. Baianão não tem mais jeito. Vila Valdete não tem mais jeito. O Brasil não tem mais jeito. O Senhor está dizendo, através de ti tem jeito. Porque Noé viveu naquela geração que não tinha jeito, mas Deus olhou para ele e viu um coração sincero. É através de ti que Deus vai salvar muitos nesse bairro. É através de ti que Deus vai trazer seu filho. É através de ti que Deus vai trazer seu marido, a sua esposa. É através de ti que Deus vai salvar a sua família. É através de ti que Deus vai salvar a sua casa. Levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. É através de ti que Deus vai fazer a mudança. É através de ti que Deus vai fazer a mudança. Pega na mão de alguém do seu lado. Pegue na mão de alguém do seu lado. Olha para mim. Olha para mim. 3 coisas. Um dia eu vou pregar essa mensagem toda. Mas observe aqui. 3 coisas que poderiam fazer Noé desistir. 3. A primeira coisa. Noé tinha 600 anos de idade. Ele nunca tinha visto chover. E Deus fala para ele, vou mandar um dilúvio sobre a terra. Noé poderia dizer assim, como vai mandar um dilúvio se eu nunca vi chover? Noé poderia colocar como obstáculo. Noé, ele não colocou como obstáculo. Segunda coisa. Noé tinha que construir um barco muito grande. E Noé não entendia de carpintaria, de maçonaria. Noé, ele era agricultor. Ele nunca tinha construído um barquinho de brinquedo, quanto mais uma arca grande. Mas quando Deus falou para ele fazer, ele confiou em Deus. Terceiro obstáculo para Noé. Noé, ele tinha que ajuntar casal de cada espécie de animal e tomar conta. Ele poderia botar obstáculo nessas 3. Mas a Bíblia diz que Noé acreditou incondicional. Sabe por que muita gente não alcança o milagre? Porque quando Deus fala que vai fazer, você duvida. Será Deus? Será Deus? Será que o Senhor vai fazer? Será que vai dar certo? Será que vai ser liberto? Será que vai ser liberta? Vai acontecer. Se você colocar dúvida, o milagre não é gerado. Noé acreditou incondicional. E você vai orar agora. Senhor, essa incredulidade que estava atrapalhando eu receber o meu milagre, vai sair do meu coração. Enquanto você ficar colocando obstáculo, dificuldade, o milagre não gera. Mas nessa noite, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus. A oração tem o poder de mudar, Senhor. Eu oro por esta pessoa. Ó Deus, esta pessoa que recebeu uma palavra profética. Que recebeu, meu Pai, uma revelação dizendo que o milagre vai chegar, vai acontecer. Mas a dúvida chegou primeiro, a incerteza chegou primeiro. Eu quero repreender agora, Senhor, a incredulidade, toda dúvida. Senhor, muda a história desta pessoa, que ele possa acreditar como Noé. Assim, meu Pai, como Noé acreditou, quando o Senhor disse, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, ele pegou a palavra e acreditou e obedeceu, meu Pai. Que esta pessoa possa também acreditar na palavra profética, que essa pessoa